Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a nossa quarta aula sobre soteriologia, que é sobre salvação, mas dentro do processo do conhecimento da soteriologia, é necessário que nós conheçamos cristologia, porque o processo todo da salvação ele se dá em Cristo Jesus. Nós já estamos na nossa quarta aula falando sobre a dificuldade que nós temos de entendermos a existência de um único Deus e três pessoas. Um texto que você tem que guardar bem na sua mente, na sua Bíblia, Colossenses 2:4 e 2:8. 2:4 diz assim: ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quer dizer o seguinte: quem quiser explicar para você que Jesus é Deus ou não é Deus, está tudo errado. Até pode ser bem intencionado, mas não vai ter revelação. A Bíblia diz o seguinte: João diz que nós o veremos como realmente ele é na sua segunda vinda. Paulo diz em Coríntios que hoje vemos por espelho, mas um dia o veremos face a face. E conheceremos como somos hoje conhecidos. O que nós não podemos permitir, irmãos, é que haja a destruição da doutrina de Deus. Deus é um, é o único Deus, é Jeová, e não há outro Deus além de Jeová. A pronúncia mais correta talvez fosse Iavé ou Javé. O J é uma letra mais recente do que o fonema I. Logo, os grandes estudiosos das línguas antigas dizem que, por enquanto, a melhor expressão seria Iavé. Eu gostaria de ler com você, então, começar a pegar a sua Bíblia, e nós vamos estudar um pouquinho da nossa teologia de hoje com relação à divindade de Cristo. Continuando, vamos pegar Miqueias 5, verso 2. Você que não sabe onde é Miqueias, você acha o livro de Mateus e começa a dar marcha ré. Você vai achar Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum e vai chegar em Miqueias. Miqueias 5, verso 2. Você vai esperar que você aguarde um pouquinho? Eu espero para que você procure. E enquanto você procura, eu vou lembrar você do conselho de Deus. Veja bem, que nós temos que colocar na nossa cabeça que a nossa teologia, ela se baseia na decisão de Deus nos salvar, antes dos tempos eternos, lá no conselho que ele fez Deus com Deus. Lembra lá no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, são dois aí. E Gênesis 1:2, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Logo em Gênesis 1 e Gênesis 2 e em João 1:1, nós já temos a revelação de Deus como trino. Como pode ser explicado isso? Eu já expliquei em Colossenses 2:4 e 2:8. Não pode ser explicado. Então tem aquelas grandes teorias, monarquismo, arianismo, usa-se muito aquela ideia de Aristóteles, uma substância, 3 pontos conscientes. Isso daí tudo, irmãos, são tentativas de explicar. São bem intencionadas, mas nenhuma delas explica realmente como Deus é. Só quando ele voltar nós o veremos como ele é. E Colossenses 2:3 diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos hoje, não estão revelados. E o nosso tesouro é Cristo. Miqueias 5:2, vamos ler? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É aquele conselho que
nós já estudamos em Isaías 46:10, Isaías 9:6, 2 Timóteo 1, verso 9, Tito 1:2, que fala sobre o quê? Fala sobre aquela reunião do Conselho Eterno. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que toda a Bíblia é basicamente a ata daquele conselho e o desenvolvimento dele. O que são profecias? Profecias é a agenda de Deus que ele planejou naquele conselho. É interessante que a língua hebraica é uma língua que suportou, ela atravessou o tempo pelo menos 3.500 anos e não foi deturpada. Se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, que ele faz para os reis de Portugal, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral aqui, se você pegar a carta, você não entende, porque o português de 500 anos atrás não é o de hoje. O português de 150 anos atrás não é o de hoje. Mas o hebraico, ele é basicamente fiel às suas raízes. Ele mudou muito pouco. Ou seja, Deus guardou até o idioma falado e escrito para que a sua palavra permanecesse. Então, o que eu vou falar para ti agora? Escute. Deixa eu pegar o gráfico aqui. E tu, Belém Efrata, é onde Jesus vai nascer. Então aqui, olha o que eu vou falar para você. Esse gráfico é importante para você saber bem. Quando é que Jesus teve essa origem de nascer como homem? No momento 2. Na sua origem, ele está onde? Naquele conselho, essa decisão de nascer. Mas tem uma coisa que é importante você saber, tá? Analisa aí o seguinte. O momento 1 é o momento do Deus único, onde não tem passado e não tem futuro, só tem Deus. Deus é. Ele diz, eu sou. Deus está acima do tempo. Aí ele faz, antes da eternidade, esse conselho. E nesse conselho aqui, Deus decide nascer em Belém. Lá atrás, decide nascer em Belém. Aqui, lembra que ele é um maravilhoso conselheiro nesse conselho. É João 1, verso 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então estava Deus com Deus. E dessa palavra Deus, em Filipenses 2, diz que ele se humilhou até a morte de cruz, que era na forma de Deus, mas não se exaltou para ser Deus. Ele se humilhou. E aí ele torna-se Jesus, torna-se servo. Então aqui ele toma essa decisão. Depois ele nasce de Maria em Belém aqui, ó. Ele torna-se o monogenês, o filho unigênito. Aqui ele assume natureza humana. Aqui ele vai para o céu. E depois ele reina. Ele vai reinar lá no céu. Está reinando hoje. Ele sentou-se à direita de Deus. Aqui, ele está no santuário celestial, feito por Deus e não por mãos humanas. E depois do milênio, o reinado que foi entregue ao Filho, a Cristo, é devolvido ao Pai. Então agora, vamos ler João 17, verso 5. No livro de João, capítulo 17, no verso 5 diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, junto do Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja, esse verso aqui, ele vai deixar muito claro. Vamos pegar de novo o verso aqui, o gráfico. Você está me vendo aqui. Que depois do milênio, quando Cristo devolve o reino ao Pai, essa devolução que ele faz, na verdade, é que ele está fazendo o que aqui? Ele está voltando para junto de Cristo, do Pai de novo. E que ele pede,
volta a ser aqui no momento 5 aquilo que era no momento 1. Cristo é eterno. O Espírito, em Hebreus 9,14, diz que o Espírito Santo também é eterno. E tem um problema aí com o pessoal que não gosta de muito, que não aceita a Trindade, é que tem gente que acredita, infelizmente, que Jesus foi gerado, porque pega o texto de Salmo 2,7 e aplica como se o pai tivesse ficado grávido. E aí você tem dois deuses, você tem o pai é um e Jesus é outro, separado e diferente. Aí você tem um problema. E aí, se eles são iguais, o Espírito Santo vem de quem? Aí tem dois espíritos, tem o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo, são dois, mas tá errado isso. Na Bíblia diz, há um só Espírito, um só Espírito. E aí nós conseguimos dizer, pela palavra do Senhor, que a verdade é que existe um único Deus, e esse único Deus é Jeová. E Jeová é Cristo, Jeová é o Espírito, e Jeová é o Pai. Explica isso? Não tem explicação. Colossenses 2,8. Ninguém vos engane com raciocínios falazes, tradições de homens, rudimentos do mundo. Pensamento humano não leva a nada. São apenas especulações e imaginações desenvolvidas e apuradas. Loucura. Como eu falei para você, só o Espírito Santo pode nos ensinar e fazer-nos aceitar a verdade que o Senhor Jesus é Deus. Vamos continuar na Bíblia ainda. Vamos pegar um texto agora que é bastante interessante, que eu quero pegar com vocês aqui, é o Salmo 24. Vamos pegar o Salmo 24. Aqui é um salmo muito bonito, muito legal. Nós vamos pegar aqui a vinda do Rei da Glória. Salmo 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono de tudo. Fundou a ela sobre os mares. Quem é que criou o mundo? Lá em João 1, 2, 3, 4, em Colossenses 1, diz que tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é esse Senhor aqui. Aqui é Jeová. É Jeová que criou, mas é Jesus que criou. Está deixando bem claro. Fundou-a a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Aí há feita uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vem a resposta, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Aí está falando sobre salvação, está falando sobre renovação da pessoa, mas isso daí é outro assunto. Mas uma coisa interessante, aqui está falando no verso 7 em diante, do retorno de Cristo ao céu, depois da sua morte. Ele está voltando para o céu juntamente com os anjos. E aí fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vitorioso nas batalhas contra o pecado para salvar você e a mim, a todo esse planeta. Todos os que o aceitarem pela fé. Por isso, eu tenho que dizer para você que a Bíblia, todo o centro dela é para dizer que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus, porque ele nos vai transformar segundo a imagem e semelhança dele. Tem que ver com você também um outro verso aqui agora, que é muito importante para você saber. A gente vai revisar o de ontem, 1 João 5, verso 26. Perdão, 1 João 5, verso 20. Depois nós vamos ler o livro de João.
Em 1 João 5, nós estudamos ontem, né, na última aula, que havia aquelas heresias tentando explicar Deus. O monarquismo, lembra de João 5 aqui? Veio pela água e pelo sangue, só pela água. Então o que João diz? Não veio pela água só não é monarquismo, é água e sangue. Quem morreu na cruz foi Deus, foi Jeová que morreu na cruz. Em que sentido? Segundo Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Atos 20 e 28, Deus derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. E 1 João 5,20 diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja que a Bíblia, ela tem de forma clara, objetiva, repetitiva, extremamente clara na sua apresentação, dizendo o quê? Que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas tem aí, irmãos, um problema que nós temos que tentar resolver. As pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, que não é eterno como o Pai, que acreditam que o Pai ficou grávido de Cristo e gerou Cristo, que acreditam também que não existe apenas o poder de Deus, o sopro de Deus, como que, aliás, se Deus não fosse onipresente, eles dizem que Jesus nasceu com a natureza humana pecaminosa. Dizem que Jesus nasceu com a natureza pecaminosa e a Bíblia vai contra isto. Eu vou explicar isso para você agora. Em 1 João, capítulo 3, verso 5, diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Pronto. Nele não tem pecado. A Bíblia é muito clara, nele não existe pecado. Nós vamos ler de novo 1 João 5, verso 20. Não para dizer que Jesus, o verdadeiro Deus, é vida eterna, mas para ler a primeira frase. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Jesus é o Filho de Deus. Porque lá naquela reunião, no conselho, ele assumiu. Então o pai disse, eu serei pai, você será filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. O que quer dizer com isso? A partir daquela hora, ele assume o trono. Ele assume o trono. E quando ele nasce em Belém, o que diz a Bíblia, aquele ente santo que está dentro de você, Maria, é do Espírito Santo. Veja que aparecem as duas pessoas da Trindade aí, o Espírito Santo e Jesus, ok? Outro ponto que é importante agora, em 2 Pedro 1, verso 4, você está pertinho, só virar a folha, diz assim, olha, pelas quais também, 2 Pedro 1, 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, veja só que eu vou te falar. Jesus é filho de Deus e tem a natureza divina. A natureza pecaminosa que veio com o pecado pertence aos pecadores. E uma coisa que nós temos que deixar claro, em João 8, verso 34, em João 8, verso 34, eu vou ler para você, diz assim, olha, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus não pecou porque ele não era escravo do pecado. Mas agora vamos para Romanos capítulo 8.
Em Romanos capítulo 8, diz assim no verso 7: pois o pendor da carne, que é a natureza pecaminosa, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isso aqui é a natureza pecaminosa, o pendor da carne. Em Romanos 7, verso 15, diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer o seguinte, se Jesus tivesse a natureza pecaminosa, ele pecaria contra a sua vontade, porque a natureza pecaminosa força a pessoa a pecar. A natureza pecaminosa, ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Por isso os anticristos dizem que ele tem a natureza pecaminosa, porque uma escritora citou que Jesus estava sujeito às mesmas inclinações, os mesmos desejos que as pessoas da sua época. E isso é verdade. O que ele não tinha era pendor para o mal. Ele era filho de Deus e não filho da ira. Porque no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 3, diz o seguinte, pessoal perdido aqui desse planeta, Adão e todo mundo depois, diz assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Jesus não era filho da ira, não. Jesus era filho de Deus. Jesus é o filho de Deus porque ele nasceu como monogenês. Ele era totalmente Deus e totalmente homem, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Deus não pode pecar, Deus não peca. Por isso essas passagens que eu mostrei para você, elas determinam claramente que Jesus não pecou e não era pecador por natureza. Ele nasceu um ente santo, nasceu puro, nele não existe pecado, nele não há pecado. É uma tremenda de uma coragem uma pessoa que se diz cristã dizer que Jesus tem a natureza pecaminosa, que não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Dizer que Jesus não... E dizer que Romanos 7, que diz que o pecador não consegue fazer o que quer, porque Jesus fala, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus tem a natureza divina, ele não é escravo do pecado. Jesus tem poder sobre o pecado. Porém, isso não quer dizer que ele não possa pecar. Porque Adão pecou com a natureza santa, divina. Porque as pessoas que são anticristãs, e no caso que seguem o pensamento do anticristo, que dizem que Jesus tem uma natureza pecaminosa, dizem que era muito fácil para Jesus vir aqui e obedecer à lei de Deus sem ter natureza pecaminosa. Negativo. Adão tinha natureza divina e santa e assim ele pecou. E Eva também. E os anjos também pecaram com natureza divina. Ou seja, a natureza divina, ela não impede, não tira o livre-arbítrio para uma pessoa pecar. Falsidades em cima de falsidades. Para você que é um herege, com todo o respeito que Deus ama você também, no livro de Tiago, você que se deixou enganar por essas doutrinas falsas, tá? Você que deixou se enganar por doutrinas falsas, acreditando que Jesus veio de uma gravidez do Pai, que ele foi criado, que ele nunca foi, que não é eterno, e que ele tem natureza pecaminosa, você que não crê que o Espírito Santo é Deus, tem uma mensagem para você em Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos,
Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Quer dizer o seguinte aqui nesse texto, o que eu quero destacar dele. Tem gente que um dia já creu que a Bíblia é a palavra verdadeira. Tem gente que já creu que só Deus pode revelar Deus. Mas infelizmente tem gente que acreditou e bebeu água em fontes imundas de doutrinas falsas, de heresias contra Cristo. Deixa esse caminho. Ninguém pode explicar Deus. Só lá, na volta dele, nós veremos como ele é. Só tem um Deus. Só existe um Deus. Não tem dois ou tem três, não. É um só. E tem um texto que fala assim: há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus. Aí, o que quer dizer isso? Vamos voltar para o gráfico aqui. Voltar para o gráfico aqui. Há um só Deus, o Pai, que na fase 1 aqui deles aqui, o que era? Era Deus único, e vai voltar a Deus único, que depois que Cristo entrega aqui, volta. Mas do plano da salvação, desde a criação do mundo, da decisão de salvar o mundo, até o final do milênio aqui, no juízo final, Cristo, ele abre a mão de ser Deus. Aquele é o Senhor, aquele é o Rei. Ele é o menino que nos nasceu. E aqui o trono, o governo está sobre os seus ombros. Nessa parte aqui, o Espírito Santo desceu, está dentro da gente e tentando converter pessoas aí fora no mundo. Só o Pai ficou na posição de Deus. Por isso hoje, só há um Deus, o Pai. Mas no futuro, lembra que Jesus dizia assim, ó, Jesus sabia que vinha de Deus e ia voltar para Deus. Ele vinha de Deus e ia voltar para Deus. Ou seja, ele estava em Deus e vai voltar onde? Para Deus. Ellen White fala que no livro Grande Conflito, a glória do Pai envolve o Filho. Ou seja, lá no juízo final, a glória de Deus envolve o Filho e tudo volta a ser como era antes da eternidade. Aí você vai dizer, me explica, pastor. Eu não posso explicar, só tem que falar o que está revelado. O que está revelado? Jesus não pode ser explicado, é um mistério. Vamos falar um pouquinho mais rapidamente de umas coisas importantes que eu quero que você saiba hoje. Zacarias 6, verso 13. Zacarias 6, o verso 13. Em Zacarias 6, o verso 13, você pega o livro de Mateus e dá uma marcha ré, umas poucas páginas antes de Mateus, vai passar por Malaquias e vai achar Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Aqui está falando sobre uma profecia onde Josué, que é o sumo sacerdote da época da volta do cativeiro, ele é coroado rei de Israel. Por que ele é coroado rei de Israel? Porque Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Isso nós veremos amanhã. O nosso assunto amanhã será Jesus como o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esse vai ser o assunto de amanhã. Veja só o que é que em Zacarias 6:11 diz assim, ó, recebe, digo, prata e ouro e faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará.
e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Quer dizer o seguinte, que a gente vai estudar amanhã, que Melquisedeque era rei e sacerdote. E Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Só que esse rapaz aqui, esse nosso irmão Josué, era descendente de Levi. E Jesus é descendente de Judá. Só que no trono aqui de Israel, na época de Neemias, Esdras e Zorobabel, Josué assume o trono de Israel. E nesse trono de Israel, o que ele acontece? Ele, simbolicamente, ele é rei e ele é sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém. E quer dizer rei de justiça e rei de paz. E Salém é o local que no futuro vai se tornar Jerusalém, onde ele está reinando aqui também. Quem é? É, no caso, Josué em Jerusalém. E aonde Jesus vai? Para Nova Jerusalém. E onde é que nós vamos morar? Na Nova Jerusalém. E Jesus é o que hoje? Ele é rei e ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como é que nós conseguimos colocar em Cristo o sacerdócio levítico? Como é que quer dizer o seguinte, ele entra no santuário celestial feito por mãos divinas, não por mãos humanas, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é descendente, porque Salmo 110:1, naquele conselho eterno, não no verso 1, na parte do 110, no texto ali, diz que na reunião do conselho eterno, no conselho de Deus, o Pai disse para Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, você é o Salvador. E a salvação que você propiciará aos remidos dessa terra, onde nós estamos agora, será para sempre. Então aqui, nesse Zacarias 6, o programa de serviço dele, lá no santuário celestial, que nós não temos acesso, claro, lá em cima, a gente não sabe o que está acontecendo e não saberíamos o que está acontecendo agora. Toda a prática dele é levítica. Ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, em símbolos, vai acontecer de verdade no Novo Testamento. E amanhã nós vamos estudar esse sacerdócio de Melquisedeque. Mas por hoje fica assim, escute bem essa parte. Ele é Deus, ele é divino. E o que mais acontece aqui? Existe uma sintonia do sacerdócio de Levítico, o reino de Israel, o sacerdócio de Melquisedeque, a promessa do Pai, a declaração do Pai. Por isso que ele diz em Mateus 28, todo poder me é dado no céu e na terra. E para nós, então, agora concluirmos, vamos ler alguns pequenos textos de novo sobre a divindade de Cristo. Romanos 9, verso 5, diz assim: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Deus bendito não é um título, porque muitas pessoas dizem que Deus é um título. Mas em 1 João 5,20 diz lá, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí não é título, é afirmação. Vamos então agora voltar de novo para Tito 2, verso 13. O livro de Tito, Filemão, Hebreus é antes de Hebreus. Vamos ver assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Vamos agora para o livro de 2 Pedro 1, verso 1. Interessante que quando João volta do exílio, que ele se apavora com as explicações, com afirmações que Jesus não era Deus, ele já começa em João 1, verso 1, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele já vai direto no problema. Vamos acabar com essa ideia errada aí.
Pedro fala a mesma coisa, a mesma linha, ele já manda uma carta e logo no início ele fala assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador. Não é do nosso Deus e do nosso Salvador. A partícula aqui não é aditiva. Ou seja, como se fossem duas pessoas. É a mesma pessoa. Ele é Deus e ele é Salvador. Que Deus abençoe você. Vou repetir, Colossenses 2:8. Ninguém explica Deus. Não deixa ninguém enganar. Não deixa ninguém te... E se te enganaram, se alguém te enganou, Tiago 5 fala, volta, filho. Esquece esse lixo de doutrina que estão te ensinando. Esqueça essas coisas anticristo. Esquece essas heresias. A Bíblia diz só há um Deus, só Jeová. Só tem ele, não tem outro. Não pode ter dois, não pode ter três, nem quatro. Nenhum Deus se formou antes, nenhum Deus se formou depois. É apenas um. Doutrina da Trindade é a fiel palavra. Por quê? Ela diz o seguinte, o que é a Trindade? Deus só tem um Deus. E nós não conseguimos explicar como é que esse único Deus se manifesta em três pessoas. Porque está oculto e não dá para ser explicado. E a Bíblia fala, hoje vemos por espelho, mas um dia veremos face a face. E então conheceremos como somos conhecidos. Aí vamos saber como é que é. Quem tenta explicar isso antes, está te enganando. Não caia nessa armadilha. E se caiu, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai Santo, coloque em nós o Espírito Santo para nos ensinar a divindade de Cristo. Porque Cristo é Jeová, Cristo é Deus. E nós oramos nesse santo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.